povo, eu sou o Zelota e hoje com mais um episódio da Saga Romana. Essa saga que está durando aí vários meses e hoje trazendo mais um imperador, Galiano, que era filho do Valeriano, aquele mesmo que eu falei no vídeo anterior, o que virou um banquinho. Quem não assistiu, dá uma chegada lá, assiste esse vídeo e depois você retorna e volta para cá. Todos esses vídeos que eu tenho feito são interligados um ao outro, né? Todas as histórias aí são interligadas entre todos esses imperadores. Bom, você que já me conhece, aproveita aí, dá logo um tapote nesse like para não esquecer, compartilha com a galera. Para vocês que chegaram agora aqui no canal, sejam bem-vindos, que eu falo sobre história antiga, já falei sobre várias civilizações como a Grécia, estou falando agora sobre Roma, desde a fundação, passando por todos os imperadores, e também de algumas civilizações do mundo antigo muito interessantes também, como já falei aqui sobre os hebreus, falei sobre os fenícios recentemente, foi um vídeo mais recente aqui sobre os assírios, enfim. E o mais legal é o seguinte, vocês escolhem um vídeo especial. Eu estipulo aqui uma meta de inscritos, então a cada meta batida tem aí um vídeo especial. Eu faço uma enquete lá no meu Instagram, @ozelota. Você vai lá e escolhe qual civilização vocês querem ver aqui no canal. Então, falando nisso, tá rolando a enquete ainda, estamos ainda na campanha de 175 inscritos, ainda não chegou na meta, então a campanha ainda está rolando lá no Instagram. São duas opções que vocês têm para escolher aí, que são os sumérios, é o povo, a civilização que criou o primeiro tipo de escrita na história da humanidade, que é a escrita cuneiforme. E a outra opção que vocês têm para escolher são os babilônios, grandes construtores, e também que saíram invadindo algumas civilizações, até como os próprios hebreus, né? Já participaram lá dos vídeos dos hebreus que eu fiz, né? Construíram aí os jardins suspensos na Babilônia, nas maiores civilizações da Mesopotâmia. Então são duas civilizações muito interessantes, são as duas que restaram aí das enquetes anteriores, e dessa vez o pessoal está participando, está votando, isso está me deixando muito feliz, e por enquanto os babilônios estão vencendo. Então quem quiser participar lá, chega lá no Instagram e vota, tem um post que eu fiz lá com essa enquete. Bom, e também eu estou sempre publicando coisas lá a respeito do canal, deixando vocês aí sabendo aí das novidades. Bom, então, pessoal, antes de eu começar aqui a falar, é o seguinte, eu estou colocando os vídeos agora no sábado, como eu fiz na semana passada. Teve um vídeo especial que eu fiz, né, que foi a respeito dos fenícios na quarta-feira, então como ficou muito em cima para sexta, eu acabei colocando no sábado. Então, estou fazendo vídeo no sábado, além do desempenho que eu achei que foi muito legal do vídeo anterior, também tem a questão que eu estou pensando em fazer 2 vídeos por semana. Claro que tem um vídeo especial que eu faço, né, que é um vídeo a mais, mas fazer 2 vídeos da saga romana durante a semana. E aí quando a gente tiver mais um vídeo aí especial, aí eu faço o vídeo especial na quarta-feira e deixo aí o normal da saga romana na sexta-feira. Então estou pensando em fazer isso, vamos ver como vai ficar aí as coisas, e aí a gente vai seguindo, porque são muitos imperadores para falar. Estamos ainda no século III, né? Então eu vou falar de Galiano, tem muita coisa que aconteceu durante o império dele, foi muita confusão, conspiração, invasões bárbaras, tudo que aconteceu com os imperadores anteriores a ele durante esse período aí da anarquia militar, que aconteceu no século III, nessa crise do século III, como também ele teve que lidar com a peste, né? Que também foi uma coisa que assolou o Império Romano durante o governo dele. Então tem muita coisa que eu vou contar aqui nesse vídeo de hoje, tem alguns detalhes, algumas coisas, e aí vamos seguir aqui sem mais delongas, vamos lá. Então Galiano, conhecido como Públio Licínio Inácio Galiano, ele foi co-imperador junto com o pai dele, uma coisa que eu não mencionei no vídeo passado, porque os textos de Valeriano são coisas muito limitadas. Então o que eu encontrei mais sobre Galiano foi a respeito da morte dele e a respeito da perseguição aos cristãos que aconteceu. Com relação ao governo dele em si, eu havia mencionado mais essa questão que culminou na morte dele, que foi os confrontos contra os sassânidas. Então foi o seguinte, o Galiano ele vai se tornar co-imperador junto com o pai dele, Valeriano, entre os anos de 253 e 260, vão ser aí 7 anos como co-imperador.
E quando Valeriano assumiu como imperador em 253, ele vai acabar colocando não só o filho dele como co-imperador, como o neto dele, que era o Solonino, como o vice, né, como César, para manter aí a linhagem, né. Então, um outro detalhe que foi interessante a respeito desse império colegiado entre os dois, o pai e o filho, foi que Valeriano resolveu dividir o império em duas partes. Ainda não foi aquela divisão que vocês conhecem, que vai acontecer mais na frente, após a tetrarquia, né, e com a fundação lá de Constantinopla, após Constantino, que foi o primeiro governador ali do Império Romano do Oriente. Ainda não chegamos nesse momento. Mas aí ele achou melhor dividir o império em dois, porque nós tínhamos dois frontes de batalha que Roma estava enfrentando: as invasões bárbaras no Ocidente, e do outro lado nós tínhamos os sassânidas no Oriente, que já haviam tomado muitos territórios romanos através dos conflitos com os imperadores anteriores. Se aproveitaram de dois fatores. O primeiro, essa crise dos imperadores, um conspirando contra o outro, essas guerras civis, e também pelo fato dessa peste ter assolado o Império Romano. E o exército romano passou por muitas baixas, a população, muita gente morreu, foram vários problemas que os imperadores anteriores tiveram, né? Tanto que o próprio Valeriano ele surge aí com uma opção depois de uma guerra civil que aconteceu, né? Ele acabou se tornando imperador, né, ao vencer o Aureliano. E aí vamos ter esse governo colegiado. Então não vou mais falar muito sobre Valeriano, porque você quer saber dele, como eu já disse, dá uma sacada no vídeo dele anterior. Valeriano, o imperador que virou um banquinho. E depois, em 260, o Galiano ele vai se tornar imperador sozinho, né? Com a morte do pai dele, ele acaba vivendo sozinho. Então, como foi no caso de vários impérios anteriores em que o pai se tornava imperador, colocava o filho como imperador, acontecia uma conspiração ou havia algum tipo de conflito com alguma civilização bárbara ou persa, enfim, então sempre os dois morriam juntos, né, o pai e o filho, né? O pai matava um, achava o outro que fugia, enfim, os dois nunca sobreviviam. O caso do Galiano, que fez ele escapar aí desse destino que o pai dele teve, de ter sido aprisionado depois da batalha de Edessa contra os sassânidas, liderados pelo Sapor I, pelo fato de ele estar na outra parte do império, né, já que ele estava no ocidente. Então com isso ele acabou escapando. E ele passou um ano ainda escondendo do povo a questão do pai dele ter sido aprisionado. Seria uma grande humilhação. Nenhum imperador romano havia sido aprisionado antes, ter se tornado prisioneiro de um povo estrangeiro, nem muito menos executado, né, como aconteceu com Valeriano. Então ele tentou esconder isso por um ano, não só por essa questão dessa humilhação, como também toda a superstição que os gregos tinham, que os romanos tinham, que era a questão de o destino dos deuses. Então, se o pai dele foi assassinado, no caso foi executado, preso e executado pelos inimigos, aquele destino poderia se estender até a ele, né, também, no caso do Galiano. Então ele optou por esconder, mas acabaram descobrindo. Mas isso não vai afetar o governo dele de maneira alguma com relação a isso. Ele vai ter problemas muito maiores do que questão de falta de sorte, ou de azar, ou de má sorte, enfim, como prefiram aí falar. Tem gente que não gosta de falar a palavra azar, porque eu acho que é uma palavra muito forte. Mas enfim, a má sorte, né? Para ficar aí no meio termo. Então foi o seguinte, no caso do governo dele, com relação aos cristãos, ele teve uma tolerância diferente do que o pai dele fez, né? O Valeriano, que havia perseguido os cristãos. Antes, no início do governo Valeriano, ele foi tolerante e tal, até porque a nora dele, no caso a Salonina, a esposa de Galiano, era cristã, e boa parte ali da sua corte, do palácio, muita gente ali havia se tornado cristão. Só que aí, depois de ele ter sido envenenado mentalmente lá pelo Macriano, aquela língua de cobra que vai aprontar muito aí nesse vídeo que eu vou contar sobre ele,
acabou fazendo uma perseguição com os cristãos, confiscou bens, saiu matando muitos, né? Bispos, padres, muita gente morreu. Alguns deles foram aí mártires e se tornaram até santos, né? Foram canonizados pela igreja. E aí no caso do Galiano, ele vai baixar um edito que vai devolver os bens das igrejas, devolver os prédios, as posses que a igreja tinha. Então ele vai dar essa liberdade novamente dos cristãos poderem realizar os seus cultos, os seus encontros, poder visitar os cemitérios, tudo aquilo ali tinha sido proibido pelo Valeriano. Só que aí, tendo essa questão aí resolvida, né, vamos ter aí os problemas com as invasões dos povos bárbaros, como foram os godos, os alamanos e também a questão dos usurpadores. E dentro desses usurpadores está justamente quem? O Macriano, aquele que eu acabei de mencionar, que era ministro das finanças do Valeriano e que dizem as más línguas também, né, dizem alguns relatos de que ele havia participado ali dessa derrocada do Valeriano. Ele havia traído o Valeriano durante a Batalha de Edessa e saiu ileso daquele conflito. E depois daquilo ali, ele mesmo resolveu se declarar imperador e colocou os seus filhos, né, também como co-imperadores. No caso do Macriano Menor e também do Quieto, que era o nome do outro filho, é Quieto mesmo o nome dele. Isso aí vai gerar mais um problema. Então ele vai ter, o Galiano vai ter problema das invasões bárbaras no Ocidente, vamos ter ali os Sassânidas no Oriente, vamos ter o Macriano como usurpador e também a peste negra que está assolando ali o Império Romano. São muitos problemas para um homem só resolver. Bom, então uma das coisas que o Galiano fez foi o seguinte: foi mandar o filho dele, o Salonino, que tinha esse nome em homenagem à mãe dele, que era Salonina, mandou o filho dele para Gália, para lá ele ficar naquele já fronte de combate ali contra os germanos, né, que estavam ali tendo esses problemas todos, as invasões dos germanos, né, como os godos e os alamanos. Então ele ficou na Gália. E aí o Galiano ele vai se concentrar em outros problemas. Só que aí é o seguinte, com essa questão dos usurpadores, ele vai ter que primeiro vai pensar em resolver isso aí. Resolver essa questão com o Macriano. E aí nesse combate ele vai com um exército ainda meio palma, né, já que ele tinha perdido muita gente. E ele vai acabar tendo uma ajuda inesperada, que vai também custar muito caro para ele. Que é o seguinte, eu vou ter que abrir um parêntese, né, para falar a respeito dessa história. Foi o seguinte, houveram duas rebeliões muito grandes no governo dele, o Galiano, que foi a dos gauleses, né, que fundaram o Império das Gálias, e da cidade de Palmira, que é uma província também romana, que também vai se tornar independente, se tornando aí o reino da Palmira. Porque eu vou contar o detalhe disso aí, e cada um dessas duas situações aí. Bom, então é o seguinte, o Galiano ele primeiro foi resolver essa questão lá com os bárbaros. E ele conseguiu vencer os alamanos, que já estavam na Península Itálica. Depois ele vai para outro conflito contra os godos, que ele consegue também vencer. E depois ele vai enfrentar os sármatas, que vão estar locados na Líria, que é uma outra província romana. E aí, depois que ele resolve esses problemas, o filho dele está na Gália, ficou lá também para evitar outras invasões, ele vai resolver o problema do Macriano, que havia se proclamado imperador em 261. E havia colocado ali os filhos dele lá, como eu já disse, como vice. Só que, como eu disse, houve aquela ajuda inesperada, e foi o seguinte, eu vou abrir um parêntese aqui para contar a história de quem ajudou e qual foram as motivações desse cara para ajudar. Então o nome dele é Odenato. Ele era um
o governador aí dessa cidade da Palmira, né, dessa província da Palmira, e a Palmira ficava ali na parte oriental de Roma. Então ele já não estava se sentindo ali muito satisfeito com aquelas invasões dos sassânidas. Ele discordava de que os sassânidas tomassem conta de toda a região da Mesopotâmia, da Pérsia e tal. Então ele achava que a cidade de Palmira, né, deveria ser independente daquilo ali. E aí ele vai fazer o seguinte, para evitar, primeiro vai evitar o conflito, né, com o Sapor I. Ele resolveu mandar uns presentes, né, para o Sapor I, né. O cara matou o imperador e tal, então vou evitar aqui que ele venha me atacar também. Não é problema com esse cara. E aí, como o Sapor I não aceitou aqueles presentes, mandou de volta, dizem até que foi de uma forma bastante desrespeitosa, o Odenato se sentiu bastante ofendido com essa recusa do Sapor I. E aí ele decidiu ajudar na causa romana. Então eu vou ajudar a derrotar o Macriano. O Macriano que teve o apoio do Sapor I. Por isso aí que tem esses comentários de que ele havia traído o Valeriano, para que ele se tornasse imperador, né? Ele reivindicasse o cargo de imperador, mas Roma tendo o Galiano como imperador. E aí teria essa guerra civil, seria muito bom para o Sapor I, né? Você vai ter aí dois imperadores romanos se enfrentando numa guerra civil, e aqui ele ficaria à vontade para tomar conta de toda a Pérsia. E aí com esse conflito vai acontecer o seguinte, o Odenato ele vai confrontar o Macriano I, né, o Macriano Maior no caso, e vai acabar derrotando o Macriano Maior, assim como os dois filhos dele, o Macriano Menor e o Quieto. Só que aí essa ajuda, né, já que o exército romano estava aí meio capenga, né, meio palmo, né, como diz aqui, ele vai acabar ajudando. Só que vai custar caro para o imperador romano, né? O Galiano vai acabar tendo que ceder essa parte aí dessas terras, né, no caso a Palmira, para o Odenato, né, que vai acabar fundando esse reino independente que é o reino da Palmira. Então os romanos acabam perdendo o território, além dos que eles tinham perdido para os sassânidas, mais uma província romana acaba sendo perdida agora, se tornando um reino independente, que era o reino da Palmira. E ele não poderia entrar em conflito com o Odenato porque ele ajudou nesse confronto contra os usurpadores. Só que aí nós teremos um outro problema, que vai ser na Gália, né? Como eu já havia mencionado, o Galiano ele havia deixado o filho dele, né, o Solonino, na Gália, para ficar ali ajudando na defesa romana contra os invasores bárbaros, os germanos. Ele ficou na Gália e depois de um confronto que aconteceu, ele acabou tendo um desentendimento com um general romano chamado Póstumo, que era um gaulês. Esse era o problema que também acontecia no Império Romano, né? Como eu já havia mencionado antes, os soldados romanos faziam parte do Império da guarda do Império Romano, eles eram estrangeiros também. Até porque não tinha como ter só cidadão romano, Estado de Roma com um império tão grande como Roma tinha. E aí vai ter esse desentendimento por causa de uns espólios, uns despojos de guerra entre os dois. E aí eles vão discordar, vão brigar na hora de dividir o negócio. E aí o que é que o Póstumo faz? Ele resolve mandar matar ali, armar ali uma arapuca, né, uma armadilha, e acaba matando o Solonino junto com os soldados do Solonino. E acaba declarando uma guerra contra Roma, criando o seu próprio império. E esse ato, né, vai acontecer na cidade de Colônia Agripina, que seria a atual cidade de Colônia, na Alemanha. Cidade que é conhecida aí por produzir colônia, aquele tipo de perfume, né, colônia. Então foi nessa cidade aí, na Colônia Agripina, em que vai acontecer essa situação. Então ele vai fundar aí o Império das Gálias, que vai abranger aí
as províncias da Gália, da Britânia e também da Espanha. Então era um império grande. E aí Roma não tinha como se defender disso aí. Não só questão de se defender, mas de tentar reverter essa situação. O caso Galiano estava realmente numa situação muito difícil. Ele estava vendo o Império Romano sendo totalmente ali tomado, né? Esses territórios sendo retomados ali por outros povos, né? Os povos que eram seus antigos donos, né? E ele vai resolver, com uma forma paliativa de resolver a situação, umas reformas militares. Então uma das ideias que ele vai ter dessas reformas vai ser tirar os senadores do exército, para ter o apoio maior do exército, porque os senadores, eles eram, como eu já havia falado desde o início aí dos vídeos sobre Roma, eles eram patrícios, eram de origem rica, então eles não eram homens pobres, homens que vinham de classes inferiores e tal. Todos eles eram de origem rica, e depois lá do edito que o Tibério fez de criar várias categorias, como o cara vai sendo promovido de uma função para outra, para ir ganhando experiência, fazendo ali os contatos, as influências, até se tornar senador, ele vai acabar tirando os senadores e dando oportunidade para que os generais fossem apenas soldados de carreira, né? Aqueles que começaram ali como soldados, né, os militares, e passando por vários cargos dentro ali do exército até se tornarem generais. Então isso vai possibilitar que pessoas que eram de origem pobre, né, que era a grande maioria do exército, se tornassem generais, tirando fora ali os senadores do exército. Outra coisa que ele vai fazer é criar um corpo de cavalaria e fazer tipo um posto avançado para fazer uma frente de batalha contra os gauleses. E nisso aí ele vai fazer na cidade de Mediolano, que é a atual cidade de Milão. Ele vai construir esse posto avançado que era para fazer com que organizar um sistema de defesa para que facilitasse quando Roma fosse atacada pelos gauleses, eles tivessem essa cavalaria, que ela chegasse rápido, já para evitar esse avanço maior dos gauleses. E aí ele vai formar esse grupo, vão ter vários generais que são originários da província da Líria. E esses generais vão acabar se tornando imperadores futuramente, como por exemplo o Cláudio II, o Aureliano e também o Próprio. Esses três aí vão ser imperadores no futuro. O Cláudio, inclusive, vai ser o próximo, né? Já dando spoiler, um pequeno spoiler aí do que vai acontecer aí no futuro. Então ele vai criar uma capital funcional na Panônia, nessa província da Panônia, porque ela ficava mais perto aí desses frontes de batalhas. Qual seria a ideia dessa capital funcional? Seria fazer com que o próprio imperador estivesse mais próximo ali de onde estavam acontecendo os conflitos contra os gauleses, né, contra o Império das Gálias, já que seria onde o imperador ficava, já que em Roma ficava muito longe, né, na capital romana, na cidade eterna, ele ficava numa distância muito grande de onde estavam acontecendo os conflitos, e todos os imperadores ficavam comandando de Roma. Então eles tinham que se deslocar até lá. Então lá ele resolveu construir um próprio palácio, ter toda uma estrutura para ter todo o conforto que ele teria dentro do seu palácio imperial, mas também ele teria ali o exército todo, e ele poderia comandar o exército de lá. Então essa foi uma das coisas que ele acabou fazendo. E aí é o seguinte, chegamos ao momento dos mais complicados aqui de se explicar com relação a o que aconteceu com o Galiano, a morte do Galiano. Existem 6 versões diferentes da morte dele. Então eu pesquisei e fui vendo todas essas versões e tentar chegar a um consenso, que ninguém nunca teve de fato um consenso com relação a exatamente como aconteceu a morte dele. Existe o consenso de quem matou e as motivações, mas os atos que vamos ter ali dentro desse assassinato dele é que vão ser aí questionados. Então eu vou seguir mais pela a história augusta,
como está escrito aí no livro da História Augusta, é a versão da morte dele, porque existem de outros vários historiadores na época que falaram ali várias versões diferentes, mas se assemelham, mas mudam alguns detalhes, mas que não são grandes detalhes assim. Então eu vou falar desta versão aí. Então é o seguinte, no exército galiano existia um personagem, um tenente, um cara chamado Aurélio, que ele, na verdade, era um general, né? Começou na tenente depois, mas de outra situação. O Aréolo, que é um dos generais romanos. Então ele havia participado com Galiano, junto ali daquelas batalhas lá contra os usurpadores, né? Contra o Macriano, tal, o Macriano Menor, o Quieto e tal. Ele havia também participado de alguns conflitos na época do pai do Galiano, né? Do Valeriano. E esse cara, ele estava como líder de uma legião, e ele estava na cidade da Récia. E aí ele se mudou, né, viajou até a cidade de Mediolanum, como já mencionei, a atual cidade de Milão, e lá ele resolve virar casaca e acaba resolvendo trair o Galiano e pensa em se autoproclamar como imperador. Então ele estava lutando contra o Póstumo e depois ele resolve se aliar ao Póstumo. Então tem duas versões a respeito disso aí, de qual função ele vai ter. Uma diz que ele vai se tornar um tenente do Póstumo e a outra diz que ele vai se autoproclamar imperador, que é a versão mais próxima aí da versão da História Augusta, que eu acho que também é o mais óbvio aí dele ter se autoproclamado imperador. Como eu falei, as conspirações, né? Todo mundo queria o império, um querendo matar o outro, um matando o outro, e todo mundo governando aí durante esse período da crise militar aí do século III. Tanto que o Galiano ele vai ser o último imperador aí desse período da anarquia militar. Então a versão da morte dele é o seguinte: dizem que ele estava já consciente, né, da situação, da traição do Aréolo, e que Aréolo era a primeira ameaça até chegar a Póstumo, que seria a ameaça maior. Então, para primeiro resolver essa ameaça, ele montou um acampamento, né, estava com soldados e tal. E aí dizem que ele estava lá no meio do café da manhã e ele recebeu um aviso, né, chegou a notícia aos ouvidos dele de que o Aréolo estava avançando, estava se aproximando e que ele deveria agir rápido, pois não daria tempo dele contra-atacar. E aí ele sai correndo, ele pula da mesa onde ele estava comendo, sobe em cima do cavalo e leva uma pequena tropa com ele, um pequeno grupo de soldados. Ele recebeu a notícia que havia um grupo de batedores, né, que estavam trazendo ali notícias a respeito da posição do Aréolo, onde o Aréolo estava. E ele foi de encontro com esse grupo aí para ele montar a estratégia dele de ataque, né, de contra-atacar o Aréolo. Só que aí chegando, ele encontra com essa tropa. Possivelmente eram soldados que faziam parte ali daquela legião do Aréolo, que havia traído, né? Não que todo mundo com a roupa igual, né? O pessoal ali tudo com a mesma farda romana, os militares e tal. Então ele achava que eram os soldados dele mesmo, né? Não seriam os traidores. E aí ele já achou estranho que esses soldados não haviam feito a corte, né? Ter cortejado o imperador como normalmente os soldados faziam. E aí ele pergunta qual era a mensagem, né, que estavam trazendo. E ele disse que a mensagem é o seguinte, né, que nós vemos aqui para lhe dizer que acabou o seu reinado. E aí obviamente que ele ficou assustado, né, o Galiano. Então ele ficou cercado e o cavalo dele ficou preso ali do riacho. Ele não tinha como fugir dali. E aí atiraram uma lança nele. E essa lança atravessou o corpo do Galiano. Ele caiu do cavalo e morreu lá no chão. Ele não é uma hemorragia. E obviamente quem estava com ele acabou morrendo também. E aí tem uma história que diz de quem foi que
foi de fato o assassino do Galiano. Então dizem que seria um homem chamado Cecrópio. Esse Cecrópio, ele era dizem que ele era um duque que fazia parte da cavalaria romana, né? Outro que traiu, né? Ou que ele seria um tribuno. Então não existe uma certeza a respeito dessa formação dele, essa função dele aí. Mas que ele conspirou junto com outros dois nomes, né? Que era o Marciano e outro o Heracliano, que também eram os próximos Galianos, que facilitou aí essa traição. O que todas as versões concordam é que Cecrópio era o assassino, ele que atirou a lança. Então existem versões que aquilo foi à noite, que o Galiano foi acordado no meio da noite e saiu no escuro e só viram uma lança chegando e atingindo ele. Mas são versões parecidas, mas eu vou considerar que a versão oficial seja essa, já que está na história augusta. E aí também existe uma possibilidade de que o Cláudio II, um dos generais, teria sido também parte desse complô de traição contra o Galiano. Até porque ele veio a se tornar imperador depois. Mas eu particularmente acredito que não. Até porque o primeiro ato dele foi enfrentar o Aréolo. Então não fazia sentido nenhum, dentro dessas versões todas do assassinato do Galiano, de que o Cláudio II tivesse envolvimento. Aqui o Cláudio II era, como eu já disse, um dos generais lírios. E aí ele vai acabar com a morte do Galiano, se tornando lá o novo imperador romano, aclamado pelas tropas, né, como imperador. E aí o Cláudio II vai ser o primeiro imperador dessa nova dinastia, que teremos dos imperadores lírios, onde teremos ainda militares governando, mas esses militares são dessa província da Líria, por isso que são chamados aí de imperadores de lírios. E Cláudio II, porque já teve um Cláudio anteriormente, né, que eu já falei sobre ele, também lá no início do Império Romano. Foi o Cláudio que foi o tio do Nero, né, que assumiu ali depois da morte do Nero. Ele assumiu, já tinha até uma certa idade avançada, mas foi um dos imperadores com a expansão do Império Romano, né, um grande crescimento romano, do Império Romano, foi durante o Império dele. Quem não viu esse vídeo, dá uma olhada lá, Cláudio, Imperador da Expansão, um dos vídeos mais vistos. Mais de um bateu ainda o vídeo de Tibério, que é o vídeo mais assistido aqui do canal. Fico muito feliz com isso, a quantidade de visualizações que esse vídeo tem tido. Então me acompanhe aí no Instagram, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários, eu sempre respondo a todos. Vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, para o vídeo não ficar muito grande. E aí eu retorno na semana que vem, falando aí do Cláudio II. A gente se vê aí, pessoal. Falou, valeu.